matemática em tudo. Hoje eu estou aqui para falar para vocês de ângulos entre retas paralelas. É um assunto aí que permeia, né, todo o ensino fundamental e também todo o ensino médio, né? A gente vê ele do 7º ano ao 3º ano do ensino médio, e eu tenho certeza que é uma boa aí para você aprender e pegar como bagagem para o resto da sua vida escolar, ok? E se você é do 3º ano e ainda não aprendeu este conteúdo, é hora de aprender para aplicar aí no vestibular e nas provas aí que vai preparar você para uma futura profissão, ok? Então, venha comigo e aprenda. Espera um pouquinho, deixa seu like e também se inscreva no canal se ainda não é inscrito, beleza? Bem, galerinha, nas aulas anteriores, a gente aprendeu um pouquinho sobre as retas paralelas. Nós vimos lá que as retas paralelas são aquelas retas que não têm ponto em comum. Em outras palavras, são aquelas retas que nunca vão se cruzar. Mas, se a gente fazer uma outra reta que corte essas duas retas paralelas, como nós temos no exemplo ali, ó, a nossa retinha vermelha que está cortando duas retas paralelas verde. Essa retinha vermelha vai ser chamada de reta transversal. O que é mesmo a reta transversal? Reta transversal é a reta que corta as duas retas paralelas, né, fazendo ali com que surja 8 ângulos. E nós vamos nomear estes 8 ângulos. Nós vamos ter ali o ângulo A, B, C, D, E, F, G e H. Ok? Para melhor compreensão do conteúdo que nós vamos ver hoje nós vamos ver sobre as relações 2 a 2 dos ângulos formados quando uma transversal corta duas retas paralelas. Então, nós vamos ver hoje ângulos entre retas paralelas. Para melhor compreensão do conteúdo, eu vou chamar os ângulos C, D, E e F de ângulos internos. Por que ângulos internos? Porque ele vai estar entre uma linha da reta e também entre a outra linha da reta, ou seja, entre as duas retas paralelas. Então, vamos colorir ele aqui para melhor compreensão. Então, essa parte colorida vai ser a nossa parte interna. E qual será a nossa parte externa? Será aqui o nosso A, B, o G e o H. Ele está fora, né, das duas linhas aqui que compõem as retas paralelas. Beleza? A partir daí, nós vamos pegar ângulos de 2 a 2 e nós vamos, então, classificá-los. Esses ângulos surgidos pelo corte transversal de uma reta nas paralelas vai receber classificações de acordo com cada par de ângulo. Por exemplo, eu posso falar assim, ó, quais são os pares de ângulos adjacentes que essa reta transversal ela formou nas duas retas paralelas? Lembrando, os ângulos adjacentes são aqueles ângulos que a soma vai dar 180, neste caso aqui, porque são ângulos que estão um ao lado do outro, lembra? Então, veja comigo aqui, ó, o par A e B, ou seja, o ângulo A e B, são adjacentes, porque é vizinho um do outro. B e D, nós temos aqui também, ó, B e D é adjacente. C e D, adjacente, tá vendo? Ó, D e C ou C e D, a mesma coisa. A e C, ou C e A, também é a mesma coisa. E e F, E e G, F e H, H e G. Todos esses pares de ângulos são ângulos adjacentes. E eles são suplementares, ou seja, a soma de A com B é igual a 180. A soma de B com D também é 180. Então, sendo assim, você fala assim, ó, se o ângulo A é 30, quanto vale o ângulo B? 30 mais um certo valor tem que dar 180. No caso, B seria 150. Beleza até aqui? Fechou? Depois disso, nós vamos ter os ângulos que são chamados opostos pelo vértice. Quais são os opostos pelo vértice? Opostos pelo vértice são os ângulos que têm medidas iguais. Nós já conhecemos também a videoaulas anteriores. Nós vamos ter aqui, ó, o A e o D que são opostos pelo vértice. Por quê? Porque tem um ponto aqui do vértice que separa os dois.
O B e o C também são opostos pelo vértice. Na parte de baixo, nós vamos ter o E e o H, o F e o G. Beleza? Esses são os pares de ângulos que nós vamos falar que são opostos pelo vértice. Detalhe, eles são congruentes. Congruentes é uma palavrinha nova que vocês ainda talvez não conhecem. Toda vez que você encontrar a palavra congruente, significa iguais. Então, A e D são iguais, B e C são iguais. Se eu falar que A vale 20, o D vale 20, beleza? Depois nós vamos ter uma outra classificação. Nós vamos estudar agora o que nós chamamos de correspondente. Esses ângulos correspondentes, olha a palavrinha aparecendo de novo, são congruentes. O que é mesmo congruentes? Nós já acabamos de aprender. Congruentes são ângulos iguais, ok? Só que os correspondentes, para a gente aprender, nós vamos ter que levar em consideração as duas retas paralelas e também a transversal, ok? Para você nunca esquecer, vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos ter que analisar a parte de cima e a parte de baixo, ok? Sempre a parte de cima e a parte de baixo para saber quais são os ângulos correspondentes. Se a gente pegar o A está acima da primeira reta e antes da transversal. Olha, tem que ter a mesma condição para ser correspondente. Tem que estar acima de uma reta e antes da transversal. Então, vamos pegar aqui, ó, analisando a primeira reta. O A está acima da primeira reta e antes da transversal. Olha o E, está acima da segunda reta e antes da transversal. Então, A e E são ângulos correspondentes. Vamos colocar ali o nosso primeiro par. Vamos pegar o nosso B agora. Olha o B. O B está acima da primeira reta paralela e depois da transversal. Nós vamos aqui embaixo. Ó, quem está acima da segunda reta paralela e depois da transversal é o F. Tá vendo? O F está acima e depois. Aqui está acima e depois. Aqui também tem que estar acima e depois. Então, podemos dizer que B e F também são ângulos correspondentes. São ângulos congruentes, são ângulos iguais. Beleza? Vamos pegar agora o C. Veja aqui o C. O C está abaixo da primeira e antes da transversal. Quem é que aqui embaixo está abaixo da reta e antes da transversal? O G, tá vendo? O G está abaixo da reta e antes da transversal. Então, nós podemos dizer que C e G são correspondentes. Vamos pegar agora o D. O nosso D está depois da transversal e abaixo da primeira reta paralela. Quem é que está depois da transversal e abaixo da segunda reta paralela? O H. Então, podemos dizer que D e H também são correspondentes. Que os correspondentes têm medidas iguais. Então, se eu falar assim, ó, se A vale 10, o E também vale 10. Se B vale 50, F também vale 50. Beleza? Ou seja, são ângulos que têm o mesmo valor. Porém, nós temos que ficar esperto aqui nos procedimentos, né? Nós vamos ficar esperto aqui nas situações que definem o que é correspondente para cada ângulo. Beleza? Depois, nós vamos classificar os ângulos em alternos internos. Lembra que eu falei que todo ângulo que está dentro das duas retas paralelas são chamados de ângulos internos? Agora, para ser alternos, eles têm que ter o quê? Eles têm que ter posições diferentes. Se eles são alternos internos, nós já sabemos que ele está dentro aqui das duas retinhas paralelas. Para ser alterno, eu tenho que pegar um que vem antes da transversal, na parte de cima. Então, vamos pegar, por exemplo, o C aqui. Ó. O C vem antes da transversal na parte de cima. E pegar um outro que vem depois da transversal na parte de baixo. Agora, nós vamos esquecer a parte de fora. Vamos pegar só a parte de dentro. O C, tá vendo? Ó? Ele está ligando com F. Ou seja, está antes da transversal, está depois da transversal. Então, podemos dizer que C e F é alterno interno. Se eu pegar o D está depois da transversal
eu tenho que procurar um agora que vem antes da transversal aqui dentro. Qual é que vem antes da transversal aqui dentro? O E. Então, posso dizer que o D e o E é alternos internos. Agora, novamente, os alternos internos são ângulos iguais, ou seja, ângulos congruentes, ok? Então, se eu falar assim, ó, a medida C tem 50, essa medida F também tem 50. Se eu falar que aqui tem 130, aqui também tem que ter 130, que é o E. Ou seja, esses dois são iguais e esses dois são iguais na medida. Beleza? Depois nós vamos ver os alternos externos. Os alternos externos, nós vamos ter, por exemplo, agora só a parte de fora. Vamos esquecer essa parte de dentro. Na parte de fora nós temos A, B, G e H. Vamos pegar o A. O A está antes da transversal. Lá do outro lado, na segunda reta, quem é que está depois da transversal? O H, tá vendo? Ó, está antes da transversal, tem que estar depois da transversal. Então, A e H são alternos externos. Se eu pegar o B está depois da transversal. Quem é que está antes aqui para o lado de fora? O G. Então, podemos dizer que B e G são alternos externos. Beleza até aí, galera? Muito bem. Só que ainda não acabou. Nós vamos ter também o que nós chamamos de colaterais internos. Os colaterais internos, eles são suplementares. O que é mesmo suplementares? A soma dos dois tem que dar 180. Novamente, nós temos a palavrinha aqui, ó, internos. Colaterais internos significa que vai estar aqui dentro. Nós já aprendemos que os alternos são o quê? Um vem antes e um vem depois. Um vem depois e um vem antes. Beleza. E os colaterais? Os colaterais são aqueles que estão na mesma direção, ou seja, está antes da transversal, tem que estar antes da transversal. Está depois da transversal, tem que estar depois da transversal. Então, nós temos ó, o C. O C é interno, ele vem antes da transversal. Quem é que vem antes da transversal do outro lado aqui embaixo? O E. Então, nós podemos dizer que C e E é colaterais internos. Do mesmo modo, nós podemos analisar o D. O D também ó, vem depois da transversal. Quem é que vem depois da transversal na reta de baixo? O F. Então, o D e o F são também colaterais internos. Ou seja, aqui dentro nós tivemos então os dois colaterais. Agora, detalhe. Se o C é 50, aqui é 130. Por que C é 50 aqui é 130? Porque a soma dos dois aqui tem que dar 180. Olha a palavrinha suplementares. Não esqueça disso. Os colaterais são suplementares. Beleza? Aí nós vamos ver agora os colaterais externos. Os colaterais externos, vamos relembrar. Quais são os ângulos externos que a gente tem? A, B, G e H. Então, colaterais, mesma direção. O A, que é aqui, que é externo, vem antes da transversal. Quem é que vem antes da transversal do outro lado? O G. Então, A e G são colaterais externos. Vamos pegar agora o nosso B. Temos aqui o B. Temos aqui o B. Ele vem depois da transversal. Quem é que vem depois da transversal do outro lado? O H. Então, o B e o H está na mesma direção, fora das duas retas paralelas. Então, nós podemos dizer que B e H também são colaterais. Ok? Fácil de compreender? Então, nós vamos ter adjacentes são suplementares e os colaterais que são suplementares. Os outros todos são congruentes, ou seja, todos são iguais. Correspondentes são iguais, alternos internos, alternos externos, são ângulos que são iguais. Beleza? Vamos para um exemplo para melhor compreensão. Nós temos aqui duas retas paralelas, R e S. Nós temos um ângulo de 55 e eu quero saber o valor de Z, de X e de Y. Veja comigo, se eu analisar o Z é vizinho do 55. Se eles são vizinhos, eu já sei a condição deles, eu já sei qual é a classificação deles. Vizinhos são adjacentes, e adjacentes, a soma deles tem que dar 180. Então,
Z tem que ser um valor que somado com 55 dá 180. Qual é esse valor? Nós já aprendemos a calcular, a fazer a expressão, é isso? Nós não vamos fazer hoje, você vai fazer aí no seu caderno. 55 mais quanto que vai dar 180? Nós vamos achar Z igual a 125. Se eu somar 125 com 55, nós vamos ter 180. Se eu analisar agora o Z com o X, o Z e o X, ó, os dois estão depois da transversal e está dentro, porque está entre as duas retas. Se eles estão os dois depois da transversal e estar dentro, significa que eles são o que mesmo? Vamos, quero ver? Muito bem, se você falou colateral interno, você acertou. Eles são colaterais internos. Então, o Z e o X são colaterais internos. E a soma dos dois tem que dar quanto? 180. Então, 125 mais quanto vai dar 180? Olha, 125 mais 55 dá 180. Então, 125 aqui só pode ser 55. Então, 125 com 55 vai dar 180. Uma outra maneira de você pensar seria o seguinte, ó. Nós temos 55 que está acima da primeira reta paralela e depois da transversal. Nós temos aqui o X que está depois da transversal e acima da segunda reta paralela. A mesma condição, significa que eles são correspondentes. Se são correspondentes, podemos dizer que ele vai ter valores iguais. Então, vai dar 55. Viu? Tem várias alternativas de você chegar na resposta. Olha aqui novamente, aqui, ó. Eu tenho X e Y. São vizinhos. Se são vizinhos, são adjacentes. A soma dos dois tem que dar quanto? A soma dos dois tem que dar 180. Então, eu posso dizer que Y vale 125. Uma outra maneira de pensar é o seguinte. Eu tenho aqui esse Z que vale 125. Ele está depois da transversal e abaixo da primeira reta paralela. Eu tenho esse outro aqui que está antes da transversal e acima da primeira reta paralela, ou seja, são ângulos internos. Um está depois e outro está antes. Eles são o que mesmo? Alternos internos. E eles têm medidas iguais. Então, se Z é 125, Y também vai ser 125. Beleza? Tá aí os valores dos três ângulos. Z vale 125, X 55 e Y 125. Vamos ao último exemplo aqui. Vamos lá. Eu tenho um ângulo que eu chamei de 3x mais 20 graus e tenho um outro ângulo que eu chamei 4x menos 30 graus. Note comigo. Essas duas retas que nós temos aqui, ó, essas duas retas são paralelas. Ela está cortada por essa linha transversal. Esse ângulo está antes da transversal e acima da primeira reta. Esse daqui está depois da transversal e abaixo da segunda reta. Então, são ângulos externos, não está dentro das duas retas paralelas. E por ser ângulos externos, note que um está depois da transversal e o outro está antes. Essa condição, conforme nós aprendemos lá no primeiro slide, mostra que eles dois são alternos externos. Se são alternos externos, eles vão ter o mesmo valor. Então, eu posso dizer que 3x mais 20 é igual a 4x mais 30. O que vai acontecer agora? Eu vou deixar letras de um lado, e números de outro. Então, 3x menos 4x vai ser igual a menos 30 menos 20. Daí vai ficar menos x vai ser igual a menos 30 menos 20, vai dar menos 50. Quando eu tenho x negativo e também tem do outro lado negativo, eu vou trocar o sinal de tudo. Então, vai ficar x igual a 50, ok? Só que nós vamos ter o seguinte, o ângulo é 3x mais 20. No lugar do x, nós vamos colocar o 50. 3x vezes 50 mais 20, nós vamos ter 150 mais 20, e nós vamos ter que o valor do ângulo é 170 graus.